Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Foot Class. Já estamos aqui ao vivo para dar início a mais uma live. Nossa, mas que honra, o Dr. Bichara Neto aqui nos assistindo. Dr. Bichara Neto, muito obrigado pela sua presença. Selma, nossa companheira aí também de longa data, né? Hoje o nosso convidado, Dr. Rafael Fachada, Dr. Léo Barbosa aí também presente, nos acompanhando em mais essa live muito especial para o Foot Class. Dr. Felipe, doutora Fernanda também, Caio agora entrando aí também, o nosso companheiro aí do Foot Class. Só esperando mais um pouquinho para a gente dar início. Dr. Rafael Fachada, nosso convidado, ilustre convidado de hoje. E já vou dar início então aqui, fazendo a solicitação, autorização especial, Dr. Rafael Fachada. Só esperando mais alguns minutinhos. Salve, salve, Dr. Rafael Fachada, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, querido, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, pessoal. Que bom, Rafael, que bom que você está conosco aqui, né? Seja muito bem-vindo à nossa família Foot Class, né? Obrigado aí por você ter aceito aí, e você aceitou realmente com muita simplicidade aí o nosso convite, né? Para poder tratar daquilo que a gente gosta demais, né, Rafael? Falar de futebol, falar de direito esportivo, né? E essa é a nossa realmente missão. Te agradeço muito mesmo. Eu que agradeço o convite, querido. É uma felicidade poder estar aqui, dividir um pouquinho sobre a CNRD, né? E poder conversar um pouco em geral. Acho que o pessoal depois pode tirar algumas dúvidas também. E aí a gente segue nessa pegada. Maravilha, maravilha. Temos aqui, né? Você está vendo aí que nós temos pessoas aí do meio desportivo, né? E excelentes profissionais também nos assistindo aí. A gente fica muito feliz, né, com tudo isso. E certamente devido aí, né, a sua presença aqui conosco, né, Rafael, para a gente poder bater realmente esse bate-papo aí sobre aquilo que você atua todos os dias, né? Então, vou fazer primeiro aqui a saudação, a nossa sempre saudação especial, né, ao Foot Class, aos acadêmicos e acadêmicas. Temos um grande público acadêmico aqui também no Foot Class, que quer se especializar e também se qualificar, né, para atuar no futebol, nos esportes de maneira geral. Então nós estamos aí com esse compromisso durante toda essa quarentena aí, fazer todos os dias uma live, né, com grandes nomes do futebol, da gestão profissional, do direito desportivo, falando muito sobre técnica, sobre tática, enfim, tudo aquilo que realmente permeia o mundo do futebol. Então é o Foot Class transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Apresento aí a todos vocês nosso convidado especial, um grande nome do direito desportivo, né? Um jovem brilhante que vem atuando aí nessa área do direito desportivo, Dr. Rafael Fachada, que é advogado, é mestre em direito desportivo pela PUC Minas, pela PUC de São Paulo, doutorando agora também, né? Está fazendo seu doutoramento. Atualmente é coordenador geral da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, e é para isso que ele veio aqui tratar desse assunto que ele, né, todos os dias trata, tem muito amor, né? Eu sei que já ouvi falar, Rafael, você fala com muito amor, né, daquilo que você faz. E eu queria te fazer uma primeira pergunta, né? Como a gente tem muita gente acadêmica, para depois a gente passar para essa parte mais técnica, né? Como é que foi o seu despertar aí para o direito esportivo, né? Como é que foi o seu histórico aí dentro do direito esportivo para você compartilhar aí com os nossos acadêmicos também? Bom, Deison, vamos lá. A minha história com o direito esportivo ela começa dentro da faculdade, né? Eu tive uma grande sorte de entrar numa faculdade que já tinha direito desportivo. Então, eu fiz direito desportivo no meu segundo período, virei monitor da disciplina no quarto período e desde então não larguei mais, né? Eu até brinco, eu só não larguei o direito por causa do direito desportivo. Senão, eu acho que eu já tinha saído para fazer marketing, fazer qualquer coisa. Mas então, desde lá eu vim trabalhando muito dentro da faculdade, né? Eu gosto muito do lado acadêmico do direito desportivo. E aí depois eu acabei estagiando no Sherman de Brito, acabei estagiando em outros escritórios, até chegar em 2016, quando eu
entrei na CBF para coordenar a CNRD, né, recebi o convite para estar ajudando nesse projeto, que realmente, assim, eu gosto muito de estar lá, eu gosto muito do que eu faço, e eu faço com muito carinho, muito amor. Verdade, né, Rafael? Eu acho que o importante nessa sua fala inicial, né, é realmente a qualificação, né, a busca pela qualificação, né? Quer dizer, essa oportunidade ela não caiu do céu, né, Rafael? Ela veio realmente com muito esforço, né, com muita dedicação, e é exatamente isso que a gente busca, acho que para o futebol brasileiro também, né? Uma nova roupagem, e você está percebendo muito isso também no dia a dia, né? Como é que hoje as instituições, de maneira geral, elas querem cada vez mais profissionais qualificados, né? E você é um jovem muito bem qualificado e por isso você conseguiu essa oportunidade, né, Rafael? Sim, a CBF hoje, de uma forma geral, eu posso dizer que ela tem um corpo de colaboradores muito bom, né? Na parte jurídica, que é o que eu posso opinar mais, que é o que eu conheço mais, tem muita gente jovem, muita gente capacitada lá. O Felipe, da DRT, que é um dos melhores advogados que eu conheci, né? Então tem muita gente boa lá e ninguém chega lá do nada, né? Então todo mundo tem que passar por algum estudo prévio, alguma experiência prévia. Quando eu fiz meu mestrado, né, você até falou do mestrado na PUC de São Paulo, foram 2 anos indo toda semana e voltando de São Paulo, né, conciliando ponte aérea com trabalho para poder concluir. Realmente. Então, por isso que eu acho que é importante a gente contar essas histórias, né, Fachada, para realmente, para mostrar realmente que chegar não é fácil, né, e que exige muita disciplina, muita dedicação mesmo, né, e esse realmente é um dos nossos compromissos. Fachada, então vamos começar, né, afinal de contas, o que é a CNRD, né, e acho que é um órgão que todo mundo já ouviu falar, mas evidentemente em termos de estrutura, do seu objetivo, da composição que realmente ela tem, né, os procedimentos que ela segue. Vamos seguir nessa pauta aí, a pauta número 1. O que é, afinal de contas, essa CNRD, essa Câmara Nacional de Resolução de Disputas? Tá. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar é que a CNRD ela tem um nome muito autoexplicativo, né? O objetivo da CNRD é resolver disputas. Eu sempre falo, nosso objetivo não é entregar sentença, não é aplicar sanção. Tem todo um conjunto de procedimentos que a gente faz que podem resultar na resolução da disputa. Mas, principalmente, eu acho que o principal é a resolução de disputas, ela se dá muito pela vontade das partes. Então, todo o procedimento que a gente tem na CNRD, ele busca sempre fortalecer, sempre encorajar os acordos. E aí depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre esses acordos, mas são algo muito importante para a gente, tá? Então, hoje, a Câmara ela é composta por 5 membros titulares, tá? Que são indicados por 5 entidades. Então, é a CBF, os atletas, os clubes, os treinadores e, por fim, os intermediários. Essas 5 entidades indicam os membros e todos os julgamentos se dão dentro desse colegiado. Com isso, a gente respeita a paridade que é necessária, ou seja, todo mundo que é julgado na CNRD vai ter alguém que a sua categoria indicou para estar ali, né? Muito mais do que só competência que todos eles têm, até para poder entrar, para poder passar pelo crivo e estar na CNRD, precisa ter competência, mas também conhecer um pouco do bastidor. Vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, indicado pelos atletas, indicado pelos treinadores, a Liselaine Marques e a Ana Beatriz Macedo. Elas são advogadas trabalhistas, elas estão no fórum trabalhista todo dia. Então, quando elas vêm para a CNRD, elas trazem toda a experiência de como lidar com um contrato de trabalho e uma demanda trabalhista. O Luiz Fernando é um advogado que trabalhou por muitos anos com intermediários. Então, ele conhece os bastidores do futebol. Ele sabe por que um contrato foi assinado ou não foi assinado, o que aconteceu em determinados momentos. O Roberto Barraco, que foi indicado pelos clubes, ele trabalhou em clube, né, muito tempo. É alguém da academia também, lá do grupo da USP, faz um trabalho fantástico na USP. E o Vitor Butrus, que é o presidente, que é indicado pela CBF e tem uma visão macro de futebol brasileiro, né? Já trabalhou em Copa do Mundo, Olimpíada. Ele consegue dar essa visão onde abrange todo mundo. Então, essa composição consegue trazer para a gente uma paridade muito interessante, uma paridade muito importante, né?
E essa composição basicamente julga dois tipos de procedimento. São os procedimentos ordinários e os procedimentos especiais. Vou começar pelo especial, que, embora não pareça, ele é mais simples. O procedimento especial ele é uma violação... Fachada, só uma observação, que eu acho que aí a gente pode ficar mais dinâmico nesse sentido também, né? A gente, com relação a essas formas de resolução, né, essas formas mais alternativas, né, existe, obviamente, sempre aquela colocação de confiabilidade no judiciário, né, e essa confiança que parece que a sociedade, de maneira geral, tem, né? Mas você falou uma coisa que provavelmente a gente não vai conseguir ter, por exemplo, no judiciário, né? E em questões esportivas, inclusive, isso é muito mais presente, né? Porque a gente ouve muito falar, mas o juiz do trabalho muitas vezes não conhece aquela matéria que é muito específica, a legislação é muito específica. E na Câmara nós temos exatamente o contrário, né? Nós temos a especialização e nós temos a vivência, né? Então, a confiabilidade em termos de decisão, se a gente puder fazer, evidentemente, aqui um comparativo, sem falar melhor de um ou de outro, né? Mas a confiabilidade das partes da escolha, né, desse mecanismo é muito maior, né, Fachada? Não sei se eu estou fazendo aqui uma digressão errada, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Não, passa por aí. Assim, a gente não veio substituir o judiciário, né, nas questões de futebol. Eu acho que o judiciário continua tendo um papel muito importante, mas a gente veio ajudar. A gente veio fornecer um meio alternativo, né, que quem tiver interesse pode acionar justamente com as qualidades que a gente traz. Especificidade, questão de custo, questão de celeridade. Eu acho que a gente traz algumas características positivas que ajudam esse poder judiciário, né? Se a gente for falar, por exemplo, de um caso trabalhista, se você tiver um caso trabalhista que envolve atleta e clube e cair na vara do Ricardo Miguel aqui no Rio, você pode ficar tranquilo. Exato. É uma pessoa que conhece, que vai entender toda a legislação. Alguns outros juízes, por mais capacitados e competentes que sejam, você vai ter que primeiro explicar a lei para ele. Ele vai ter que primeiro entender como se dá a relação para depois, e aí com toda a competência dele, poder julgar. É engraçado, inclusive, que a gente via aí um pouco disso lá no começo. Lá no começo a gente recebeu uma petição que tinha uma inicial, que tinha mais ou menos 20 páginas. 10 páginas eram explicando o que é a relação de trabalho do atleta, quais são os diplomas legais, tudo mais. Assim, ensinar uma aula ali em 10 páginas. A gente entende por que isso. A gente entende que isso é necessário, porque às vezes o juiz do trabalho, quando pega, ele vai ter que aprender aquilo, né? E com o tempo a gente realmente percebeu que isso foi diminuindo até acabar. Não vejo muito isso. Tem alguns advogados ainda que não estão acostumados a trabalhar com a gente, que tem essa segurança, né, de botar ali, mas em geral não precisa muito. E eu acho que a gente atende bem dessa forma. Acho que a gente consegue atender com essa especificidade, com essa celeridade, com essa questão de custos. Bacana. Então vamos voltar lá ao procedimento, né, que você estava falando naquela hora, eu te interrompi aí devidamente. Não, pode interromper sempre. Vamos lá. A gente tem dois procedimentos, basicamente, né, que é o procedimento especial e o procedimento ordinário. O procedimento especial, basicamente, é o meio associativo olhando para os seus regulamentos e verificando se eles foram cumpridos pelas pessoas que lhe são associadas. Então, a CBF tem hoje dois regulamentos que são muito importantes do futebol, que é o RNI, o Regulamento Nacional de Intermediários, e o RNR-TAF, que é o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. Esses regulamentos, eles têm uma série de direitos e também têm uma série de deveres que os entes associados precisam cumprir. Se algum deles descumprir algum dispositivo desses regulamentos, a CBF pode fazer uma investigação prévia, pode verificar isso e, através da DRT, encaminhar para a Câmara. O procedimento especial começa no momento que esse processo chega na Câmara, tá? Antes disso, é um procedimento administrativo dentro da CBF. Uma vez que chega na Câmara, a gente começa a analisar se realmente houve uma violação, dá-se todos os prazos para as partes apresentarem provas, apresentarem seus argumentos. Tá? O que a gente já julgou basicamente até hoje foram transferências point, e é até curioso, porque a transferência point no Brasil ela tem uma raiz de problema diferente do que a gente vê em outros países do mundo. Tá? Mas a gente precisa se adaptar a isso, precisa entender e precisa aplicar os regulamentos
para que eles sejam cumpridos. Basicamente é isso. O outro procedimento é o procedimento ordinário, que é um procedimento de cobrança, né? Então, esse procedimento de cobrança é um clube, um atleta, um treinador cobrando o pagamento de alguma obrigação, que pode estar no contrato, pode estar em regulamento, pode ser, por exemplo, um mecanismo de solidariedade. Então, hoje, em vez de você recorrer, por exemplo, à FIFA para cobrar um mecanismo de solidariedade, você pode, se os dois clubes forem brasileiros, recorrer à CNRD. Isso deixa o procedimento em português, mais barato, enfim. Cria um ramo de atuação mais adequado para a nossa realidade, eu imagino. Fachada, se a gente puder comparar em termos de tempo, né? Vocês têm esses dados em termos de definição, né, de decisões na Câmara e de decisões judiciais? Vocês já fizeram esse comparativo? As decisões judiciais eu vou ficar te devendo, tá? Até porque isso varia muito. Na verdade, quando a gente fala de decisões judiciais, a gente está falando de varas do trabalho, às vezes, que julgam em 6 meses, 5 meses, como é o caso do Ricardo Miguel, eu estava conversando com ele uma vez, tem várias que demoram mais, né? Então a gente precisaria de um estudo mais detalhado. O CNJ tem um relatório desse, a gente chegou a fazer esse levantamento, acho que tem uns 2 anos, a gente estava abaixo da média do judiciário, mas eu não tenho esse dado atualizado, então eu prefiro não te trazer. O que eu posso dizer da Câmara? Tá? Um dos objetivos dela é entregar uma decisão célere. A Câmara, ao longo de 2018 e 2019, ela passou por um momento de adaptação, tá? E a gente trata isso abertamente. A demanda que a gente recebeu era muito maior, foi muito maior do que a gente estava preparado. A gente teve que trocar o pneu com o carro andando a 200 por hora. E ainda assim entregar um trabalho razoável, né? Um trabalho que eu considero bom. Hoje, o nosso tempo de tramitação até a sentença está mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Poxa. O nosso objetivo é que isso fique em 9 meses. É uma gestação aí para sair a sentença de tempo médio. Então, a gente vai ter alguns casos que vão sair com 6 meses, com 7 meses, outros que vão sair realmente com 1 ano. O que é importante o pessoal saber? O prazo vai variar bastante de acordo com a natureza do procedimento. Então, por exemplo, casos de intermediário, casos de procedimento especial, que tenham uma instrução muito maior, eles vão demorar mais. Casos de mecanismo de solidariedade, a gente está conseguindo acelerar de uma forma bem consistente, né? E é basicamente isso. Assim, quando a gente se depara com um processo que eu preciso oficiar para os Emirados Árabes, que eu preciso escutar um jogador que está no meio de uma temporada europeia, o outro que estava na Hungria, Hungria? Acho que é a Hungria, ou algum país do leste europeu com uma certa dificuldade de acesso. A gente vai normalmente demorar mais. O nosso objetivo hoje está sendo demorar o mínimo possível e entregar de forma mais célere possível. Eu acho que hoje, tendo em vista todo o aumento que a gente teve, 1 ano e meio é um bom prazo. Tá? E a gente está respondendo a esse aumento. Por que eu digo que a gente fala isso abertamente? Porque me incomoda. Tá, assim, me incomoda 1 ano e meio, eu acho muito tempo, mas a gente está trabalhando para diminuir. A gente contratou 2 novas pessoas, eu vou até falar mais no final o que a gente está fazendo aqui para frente, mas contratou mais 2 pessoas. Hoje a nossa equipe é de 4 pessoas na secretaria. Sou eu, a Amanda Guimarães, a Raquel e a Maria Eduarda, que estamos tentando agilizar os processos. Eu acho que a gente vai conseguir trazer para um patamar ainda mais célere. Tá? Bacana, bacana. Ô, Fachada, tem uma pergunta aí do Daniel Vieira, né? Só para prestigiar quem está nos assistindo aí também, né? Em relação aos negócios feitos no exterior, entre agente e clube do exterior, como é que a CBF entende esse tema de competência? Boa pergunta. Essa questão vai variar bastante de acordo com o negócio. Tá? Vamos imaginar aqui algumas situações. Eu tenho um intermediário brasileiro que levou um atleta brasileiro lá para fora e o atleta é obrigado a pagá-lo. Isso, embora o negócio tenha se dado lá fora, pode ser levado a CNRD. Se envolve clube estrangeiro, a gente, a princípio, não tem jurisdição.
eu não posso obrigar o Barcelona, o Real Madrid a pagarem uma verba. A gente já teve um caso onde um intermediário brasileiro e um clube estrangeiro fizeram um contrato com uma cláusula compromissória para o CRL. A partir do momento que a CNRD assumiu as competências do CRL, a gente é competente para as cláusulas que tinham o CRL como destinatário. Nesse sentido, a gente já teve um clube estrangeiro, nessa situação específica, respondendo ao processo na CNRD. De uma forma geral, a gente tem um bom diálogo com os clubes lá fora. Quando precisa de informações, de contratos, a gente oficia. As nossas citações se dão por clubes estrangeiros. Então, a nossa relação é muito boa. Mas negócios feitos lá fora, ou eles vão precisar de uma cláusula compromissória, ou eles vão precisar que as partes sejam brasileiras. Maravilha. Uma outra pergunta aqui, Fachada. Tá legal que o pessoal está participando, porque está realmente interessante, né? Se existe previsão de disponibilização de consulta do acervo das decisões da Câmara. A gente já disponibilizou todas as decisões de 2017, tá? Se eu não me engano, foram 17 arquivos que estão disponíveis no portal de governança da CBF. É só procurar no Google portal de governança da CBF, você vai lá na aba da CNRD, você tem todas as decisões de 2017. 18 e 19 a gente pretende divulgar até meados de 2020. Então a gente desenvolveu um projeto junto com os grupos de pesquisa da UFRJ e da USP. A gente conseguiu descaracterizar mais ou menos umas 70, 80 decisões e elas vão ser divulgadas ao longo aqui desse primeiro semestre até meados de 2020. Maravilha, Fachada, maravilha. Vamos falar abrindo parênteses, todas descaracterizadas, tá? Porque um dos compromissos que a CNRD tem é a confidencialidade dos seus procedimentos. Então, assim, é interessante que o mercado saiba qual é o entendimento, mas a gente precisa também preservar que aquele atleta está recebendo X, que aquele intermediário está recebendo X, até para a segurança deles, né? Então, isso é confidencial, isso vai ser preservado, mas a sentença descaracterizada é publicada. O que dá aquilo que a gente falou no início, né, Fachada, a confiabilidade mesmo na resolução, né, no mecanismo de resolução. Fachada, vamos falar dos números agora, né, da Câmara, dos processos, por natureza, acordos feitos, decisões, se você pudesse passar um panorama aí para a gente. Tá, vamos lá. A gente fechou março, tá, com 530 processos abertos desde o início da CNRD. A gente fechou março 3 anos e meio de operação, então em 3 anos e meio a gente fez 530 processos. Essa semana, esse mês, na verdade, de abril, eu estou fazendo um relatório que a gente deve divulgar em maio, tá, sobre esses 3 anos e meio. E aí eu estava até lembrando de uma conversa que eu tive logo que eu cheguei na CNRD, que a gente estava... eu estava discutindo com o presidente, com o Vitor, como é que ia ser a numeração, né? Então, a numeração da CNRD é o ano de abertura do processo, a natureza do processo e um número sequencial desde o começo. E aí o primeiro foi 001. Eu perguntei para ele, Vitor, mas o que a gente vai fazer quando chegar no 999? Né? Aí ele, cara, isso vai demorar. Assim, se a gente chegar no curto prazo, eu vou ficar muito feliz, porque o CRL ele tinha 18 processos por mês, por ano. O ano que o CRL mais teve processo, ele teve 18. Né? Então, e hoje eu já estou vendo que mais uns 3 anos a gente vai bater 1000 processos. Né? Que bacana, que bacana. A gente fechou, então, março com 530. Só em 2020 foram 66 novos processos. Entre janeiro, fevereiro e março, uma média de 22 processos por mês. Se você pegar alguns meses aí, dá praticamente um processo por dia útil. Né? Isso justifica um pouco também a gente ter que se reinventar, a gente ter que modificar algumas coisas para poder atender essa demanda. E aí eu queria trazer um pouquinho para você, dentro desses números, como é que se distribui os processos da CNRD. Né? Perfeito. Desde o começo, desde que a gente começou, metade dos nossos procedimentos são referentes à intermediação. Isso tem vários motivos. Né? Alguns motivos que a gente compreende, outros motivos que a gente não compreende, mas é um fato que metade dos nossos processos tradicionalmente são de intermediários. Hoje, a gente pode dizer que existe um segundo conjunto de processos que representam ali 22% dos nossos casos, que são os trabalhistas. Tá? Trabalhistas são 8%, se eu não me engano.
são os de artigo 64. Para quem não sabe, existe uma obrigação associativa, que é uma obrigação que está no regulamento da FIFA, que é o 12 bis, e a CBF internalizou, através do seu artigo 64, que é: todos os clubes têm a obrigação de cumprir as obrigações financeiras acertadas com outros clubes ou com atletas. Uma vez que o clube descumpra isso, ele pode ser sancionado. Então, a gente tem aí um mecanismo de cobrança que envolve atletas ou treinadores contra clubes, que são mais ou menos 10% das nossas demandas. E a gente tem mais uns 4% que são sobre estabilidade contratual e transferência, tá? Que é geralmente atletas não profissionais que querem deixar o clube não dá a liberação, e aí ele precisa recorrer à CNRD para ter esse direito garantido. A gente tem outros 20% que são processo entre clubes, tá? E aí é esse 64 que eu falei, obrigação que o clube assume contra o clube e não paga, é o mecanismo de solidariedade, é a indenização por formação, mais ou menos 20% estão dentro desse conjunto macro de natureza. E, por fim, a gente tem os procedimentos especiais, que é aquele que a gente citou agora há pouco, que são 6% dos nossos casos. São poucos procedimentos especiais, não são muita coisa, mas são procedimentos que dão bastante trabalho. Praticamente todos eles têm audiência, todos eles exigem que a gente junte uma série de documentos. Quando você tem um procedimento onde você tem alguém sendo acusado, você tem naturalmente um ânimos diferente, né? Então, são 6% dos nossos procedimentos que dão um trabalho considerável. Maravilha, Fachada, maravilha. Vamos falar um pouco aqui, né? Porque o papo é bom, cara. A aula, como diz, né? Hoje não é um papo, né, gente? Hoje é uma verdadeira aula mesmo, né? Aqui do Fachada. E o papo tá bom aqui. Eu tô sempre olhando aqui o tempo para a gente poder abordar tudo, né? E as sanções, Fachada, né? Com relação ao que a CNRD pode fazer, ela pode aplicar, né? Como você mesmo, né? A gente conversando, né? Só pode haver perda de ponto. Como é que é o procedimento para aplicação dessas sanções? Até hoje, o que realmente foi aplicado pela CNRD? Então, sanção é um ponto muito delicado para a gente tratar, tá? Porque eu acho que, infelizmente, o ponto que mais chama a atenção, muita gente quer saber, não, quantas sanções a CNRD já aplicou, como é que a CNRD aplica a sanção? E eu já falei até no começo, assim, o nosso objetivo é resolver uma disputa. Geralmente, isso não envolve a aplicação de sanção. Geralmente, a sanção, inclusive, atrapalha para a gente resolver a disputa. Mas, realmente, tem situações que é impossível você conseguir andar sem que você tenha que tomar uma medida um pouco mais drástica, né? Primeiro ponto que eu acho que é relevante falar, que o pessoal, às vezes, confunde muito. A gente não tem retirada de pontos, tá? Deixa eu só fazer uma menção aqui, Davidson. Acabou de entrar a Aline Simas, me ensinou muito no Chamou de Brito. Que bom, doutora Aline. Seja bem-vinda aí, doutora Aline, ao FootClass, a nossa conversa aqui, bacana. E aí, voltando. Então, assim, às vezes a gente precisa aplicar sanções, e quando a gente aplica sanções, a gente aplica com muita parcimônia, com muito cuidado. O que eu posso te trazer de uma forma geral? 70%, 80% das sanções que a gente aplicou foram advertências, o que mostram que uma simples advertência, às vezes, é suficiente para você resolver um problema. Tá? A gente só precisou avançar além das advertências em casos muito específicos. Então, a gente já aplicou alguns bloqueios de receita, a gente já aplicou bloqueio de registro de jogadores, tá? Diferente do que as pessoas às vezes querem, esperam, isso só foi aplicado contra 3 clubes, então não é uma sanção que a gente aplica de forma aos montes, vamos chamar assim, tá? E foram porque realmente nesses processos que esses clubes estavam participando, não era mais possível você negociar, você tentar outra situação. E a gente só aplicou até hoje uma sanção contra o atleta, que foi uma suspensão por 60 dias, e isso foi inclusive no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, faltavam 2 rodadas, não fazia sentido você suspender um atleta faltando 2 rodadas, assim, não era razoável. A gente esperou o campeonato acabar,
explicamos isso aos advogados para deixar muito claro, tá? E quando acabou o campeonato, a gente fez a suspensão por 60 dias, de modo que o atleta teve tempo para se programar, para buscar, para fazer o pagamento. Antes de começar a temporada 2020, ele conseguiu estabelecer sua situação, pagou o que devia, todo mundo ficou feliz e conseguiu estrear pelo clube dele. Eu acredito muito que é isso que a gente precisa fazer com a sanção. A sanção ela precisa ser não uma punição, mas, vamos dizer assim, um incentivo aplicado no tempo certo para que a parte que foi sancionada entenda que precisa fazer o pagamento ou acertar a forma de pagamento, né? Um dos caminhos que a gente usa também é parcelamento. Tá? A gente tem um dispositivo no regulamento da CNRD que diz que a gente pode deferir um parcelamento, pode impor um parcelamento, e a gente faz isso de vez em quando as partes têm ali uma vontade de resolver, mas não chegam, às vezes, num consenso, a Câmara vai lá e estipula um parcelamento que, em geral, fica bom para as duas. Tá? Não tem muito que reclamar quanto a isso. Aí, a doutora Aline está te elogiando aí, Fachada. Isso aí é para colocar no currículo, né, Fachada? Beijo, Aline. Muito bom. Fachada, bom, você fez esse panorama aí em termos de sanção, né, que eu acho que, evidentemente, isso faz parte do procedimento, né, que é o procedimento de resolução, né, se a resolução não pudesse vir acompanhada também de uma subsequente sanção, ela poderia até cair no desuso, né, cair no descrédito também. Então, é importante esse seu depoimento com relação à sanção que a gente está vendo, né, na sua fala, a sanção moderada, né? Então, essa sanção moderada, ela realmente atende, ao mesmo tempo, né, o poder da própria decisão, mas também o caráter pedagógico, né? Aquilo que realmente importa, que é não voltar a praticar aquele ato também, né? Eu acho que, em termos de procedimento e de decisão final, acho que esse deve ser realmente o sentido, né? Tem uma pergunta aqui também, ó, deixa eu ver aqui, de novo, Daniel, qual a natureza da ação que gera o bloqueio no registro do atleta, a lei da trabalhista, existem outras? Tem a ver com o nosso tema aí, Fachada? Tem. As sanções da CNRD, elas não são baseadas em natureza. Tá? A CNRD ela tem um rol de sanções e ela pode aplicar esse rol de sanções em todos os seus procedimentos. O que acontece é que essas sanções são escalonadas. Então, olha, se a gente der uma decisão ou der uma ordem, enfim, e ela for descumprida, tem esse rol de sanções, que é multa, advertência, mais umas outras, enfim, são sanções mais brandas. Se ainda assim a parte não cumprir, a gente pula para um segundo rol. Se ainda assim a parte não cumprir, a gente pula para um terceiro rol e a gente vai escalonando as sanções. Então, o bloqueio de registro pode ser aplicado em trabalhista, em intermediação, em especial, qualquer que seja a natureza do procedimento, ele pode ter essa sanção, assim como pode ter outras também. Fazendo aqui um ponto, o bloqueio de registro é uma sanção grave que a gente busca sempre não usar. Tá? O objetivo é não usar essa sanção. E a gente tem conseguido com razoável sucesso isso. Vamos usar um pouquinho aqui do trabalhista também, até porque eu sou dessa área trabalhista também esportiva, né? Lá nós temos a advertência, suspensão e a justa causa, né? Qual seria a justa causa quer dizer, a punição máxima que nós teríamos prevista? A punição máxima é a desfiliação. A Câmara ela pode chegar a desfiliar um clube da CBF. Tá? Eu espero e acredito que isso nunca vai ser necessário. Exatamente, Fachada, exatamente. Mas tem essa previsão, né? Existe essa previsão. Tem a previsão. Se for necessário, acho até que assim, isso dificilmente vai acontecer com um clube que tem recurso, porque o clube tem recurso uma hora, o recurso aparece e ele paga, mas pode acontecer com clubes que realmente, por algum motivo, realmente não conseguem pagar sua obrigação de jeito nenhum, nem com parcelamento. Perfeito. Fachada, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade, inclusive eu estou recebendo aqui nos WhatsApp dos acadêmicos, né? Se existe uma CNRD em outros países, né? Quer dizer, um mecanismo correlato, você sabe dizer sobre isso? Você tem mecanismos também desse porte em outros países?
Todo país tem uma CNRD. A existência de uma CNRD é a obrigação que a FIFA exige. Tá? A FIFA ela fez uma descentralização na resolução de disputas. Ela fez com que cada clube, com que cada associação nacional fizesse a sua CNRD. Então, cada país, em teoria, tem a sua CNRD. Alguns países investiram mais, não no sentido financeiro, mas de estudos, de regulamentação, nas suas CNRDs, outros menos. Mas todos eles, em teoria, têm que ter uma CNRD. Perfeito, perfeito. Fachada, bom, então feita a decisão, estabelecida, enfim, qualquer tipo de sanção, e a parte inconformada que é recorrer. Como é que funciona o mecanismo de recurso? E aí falando, né, depois de CBMA também, enfim, como é que esse processo ele continua? Então, o recurso da decisão da CNRD ele tem que subir para o CBMA, tá? Que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Lá vai ser constituído o tribunal arbitral que vai analisar o recurso. A gente já teve hoje 10 processos que subiram em grau de recurso. Tá? Como a gente já emitiu 92 sentenças finais, a nossa taxa é de mais ou menos 10% de recurso. Eu acho que é uma taxa boa. E são realmente casos assim, eu acho que é importante a gente passar esse recado. A CNRD ela não tem nenhum problema em que haja o recurso. Tá? Alguns advogados até às vezes tratam um pouco de dedos, né? Essa questão do recurso. É normal que haja recurso. Quando se tem o direito, quando se tem ali alguma matéria para ser discutida, a gente trata isso de uma forma muito natural. Assim como é natural também que uma decisão da CNRD ela seja uma hora ou outra revisada no mérito. Tá? O que vai incomodar a CNRD, se um dia acontecer, é se o recurso apontar que a gente fez algo errado de procedimento. Porque isso machuca. Né? Assim, a gente faz o procedimento da melhor forma possível para entregar uma decisão que aí, questão de mérito, é muito do entendimento de cada um. Mas o procedimento em geral, não. Então, hoje a gente só teve uma sentença que voltou do CVMA, desses 10 recursos subiram, e a sentença confirmou a nossa decisão. Então, por enquanto, a gente tá invicto. Gostei dessa, Fachada, gostei dessa. Não, mas eu acho que é importante, Fachada, trazer esses números, né? Porque foi aquilo que a gente estava discutindo, né? A questão da confiabilidade mesmo, né? Eu acho que quanto mais você mostra esses números, mais confiança, né, as partes, a sociedade tem para poder levar realmente isso, né? O que te incomodou é realmente importante, né? A questão da própria maior celeridade, né? Enfim, eu acho que é importantíssimo, sim, essa visão que você nos traz, né? Agora, em valores, assim, em termos práticos, né? O que voltou a circular aí em razão, em termos financeiros também, né? O que voltou a circular em razão da atuação da Câmara? Esse número é bem legal. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou conseguir te dar uma resposta, inclusive, mais direta. Enquanto eu procuro aqui, eu acho que é até interessante a gente falar o seguinte, David. 40% dos nossos casos, eles são até R$50 mil. Tá? Eles têm a disputa até R$50 mil. O que mostra que, em geral, a CNRD ela serve para aquelas demandas pequenas, né? Aquelas demandas que envolvem clubes pequenos, muito mecanismo de solidariedade para clube pequeno, que às vezes salva o ano do clube, né? Mas também, quando é necessário, a gente tem aí alguns procedimentos acima de 1 milhão, e são alguns procedimentos que realmente fazem movimentar mais dinheiro, né? Então, aqui, a gente já fez circular no mercado R$2 milhões em 2017, R$8 milhões em 2018, mais de R$8 milhões em 2019, e em 2020, até março, eram R$2,5 milhões. Tá? Então, claro que essa questão de Covid vai atrapalhar um pouco, mas eu acredito que a gente vai estar devolvendo ao mercado, ou fazendo circular no mercado, mais de 10 milhões aí esse ano. E onde é que estaria esse dinheiro? Né? Esse dinheiro está indo muito para clubes pequenos, ele está indo muito para atletas que você receber,
até para intermediários que também trabalharam e têm que receber. Então, esse dinheiro ele volta a circular no mercado e, quando ele volta, ele ajuda a ativar a economia. Eu estava escrevendo, aí abrindo um parêntese aqui, eu estava escrevendo ontem e hoje um artigo lá para fora e estava comparando um pouco da situação do Brasil com alguns países lá fora. Então, 306 clubes, só para vocês saberem, 306 clubes brasileiros fizeram transferências internacionais em 2019. Isso é praticamente o que todos os clubes da CONCACAF fizeram. 308 clubes da CONCACAF fizeram transferências nacionais e só o Brasil fez 306. Em termos de transferências internacionais, o Brasil fez quase 1.800. Isso dá Alemanha e Itália somadas. Se a gente pegar o relatório de receitas da Série A de 2018, do Itaú BBA, dá mais ou menos 1 bilhão e pouco de euros. A gente só perde para as 5 grandes ligas: Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália. A gente é a 6ª maior liga do mundo. Então, o futebol brasileiro é um futebol com muito dinheiro. Aonde está esse dinheiro? Ele pode estar mal distribuído, ele pode estar no meio de dívidas, ele pode estar em alguns lugares. A gente precisa entender isso. A gente precisa fazer esse dinheiro circular para que a gente possa explorar todo o potencial do Brasil, né? A gente é um país formador, a gente é um país que vai sempre... O Trem Grau está até falando, o maior fluxo é Brasil-Portugal, é o maior fluxo do mundo, tanto para ir quanto para voltar, inclusive. Sendo assim, eu amo Portugal, mas é muito mais por conta do Brasil, provavelmente, né? Então a gente tem assim um potencial muito grande e a gente precisa atacar alguns problemas do nosso futebol, que eu acho que são problemas pontuais. Um desses problemas é o dinheiro não circular, o dinheiro ficar preso em dívidas, e é o que eu acho que a gente está conseguindo aos poucos fazer. A CNRD é um instrumento para isso, e eu acho que a gente consegue, dentro do nosso âmbito, ajudar um pouquinho nisso. Que bacana, bacana demais, Fachada, muito bom. Você deu um certo toque aí, um ingrediente para a gente poder passar para esse próximo assunto, né? Que aí ele realmente eu acho que é inevitável para todos, toda vez que a gente for falar de futebol, esporte de maneira geral, a gente tem que tratar sobre isso mesmo, né? Os reflexos aí da Covid-19, como é que a CNRD está funcionando, né? Como é que está a questão das execuções, enfim, passa um panorama para a gente aí, claro, das dificuldades, daquilo que a gente tem que fazer de novo também, né, Fachada? Pensar em projetos e o retorno, né? Como é que você está vivendo aí o seu dia a dia profissional também? Eu sempre digo o seguinte, a CNRD ela é uma construção conjunta. Tá? Ela tem muito do meu trabalho, tem muito do trabalho dos membros, mas também tem muito do trabalho dos advogados que atuam na CNRD. Os advogados que atuam na CNRD, eles são muito responsáveis por qualquer sucesso ou insucesso que a gente tenha, e por isso a gente precisa estar sempre alinhado com eles. A questão da Covid, ela é preocupante, tá? Não só para o futebol brasileiro, para a economia brasileira, para a economia mundial, para o futebol mundial, e a gente precisa tratar com muita razoabilidade. Então, lá atrás, até antes de quarentena, antes de explodir tudo isso, o que a gente fez foi suspender as citações. Tá? Por quê? Citação ela tem um prazo de 21 dias. Citação ela é um movimento que precisa de reuniões presenciais, precisa de documentos, precisa de uma série de coisas que são complicadas. Então, lá atrás a gente falou, olha, eu vou suspender aqui a citação, porque daqui a 21 dias eu não sei como é que vai estar o país. E isso acabou sendo muito produtivo, muito exato, porque esses 21 dias acabariam, sei lá, semana passada, mais ou menos. A gente já está no meio da quarentena, com um monte de tudo fechado, eu ia ter que ficar resolvendo o problema de adiamento de prazo. Né? Então, foi um primeiro passo que a gente tomou lá atrás, que eu acho que foi muito acertado. No segundo momento, a gente suspendeu as intimações que não eram essenciais. E no terceiro momento, a gente suspendeu as intimações mesmo essenciais. O que isso gerou? Gerou que a gente não precisasse em nenhum momento suspender nossos prazos. A CNRD não suspendeu o prazo, ela está funcionando normal, eu estou trabalhando de casa, as meninas da secretaria estão trabalhando de casa, para que a gente possa ter uma atuação pontual no que precisa. Outro dia eu estava conversando com um advogado que ele queria apresentar réplica já.
falei, olha, se você está confortável para apresentar réplica, eu abro o seu prazo para réplica. Eu já estou aqui com essa ordem, a gente abre. Um outro, eu liguei para ele, olha, eu estou com esse caso aqui, é um caso que eu preciso abrir essa intimação, eu preciso dar andamento nisso. Você consegue responder? Qual prazo você acha que você consegue responder? E aí essa importância da gente estar sempre com os advogados, né, Deison? Assim, quando a gente trabalha de uma forma aberta com os advogados trabalham de uma forma aberta com a gente. Então, esses dois casos, o advogado falou, olha, eu consigo no prazo de 10 dias, que é o nosso prazo normal. Beleza, a gente faz, a intimação anda como tem que andar. A gente fez hoje uma reunião com um processo que era um atleta contra um clube, e o clube me pediu, Rafael, vamos adiar essa reunião, porque a gente está no meio dessa crise, eu não consigo fazer nada. Eu falei para ele, doutor, não tem problema, porque a gente vai sentar e conversar, e a gente vai fazer um cronograma que vai passar. A gente vai conseguir desenhar algo que vocês conseguem, que consegue entender vocês. Então a gente sentou hoje, fez a reunião normal, e o cronograma tem como última etapa uma sentença que é para daqui a 60 dias, 70 dias. Então, nesse tempo, as partes podem conversar, podem chegar a acordo, a gente vai ter uma noção de como vai estar o futebol brasileiro, tá? Eu espero que o futebol brasileiro não fique parado até julho. Se for necessário, se for pelo bem, pela saúde das pessoas, vai ficar parado, né? A CBF, ela vai, acima de tudo, preservar a saúde de todo mundo que trabalha com futebol. Agora, se a gente puder voltar antes, ótimo, e a gente já vai ter um panorama até sair essa sentença. De novo, trabalhando sempre com os advogados que estão com a gente. Que bacana, Rafael. Ô, Rafael, você está com um fã-clube aqui espetacular, viu? O pessoal aqui está te elogiando aqui, é só gente de referência, viu? Bacana demais. Muito bom ter amigos. Não, mas é por merecimento também, é amizade e esse reconhecimento seu profissional, sim, você pode ter certeza disso, né? Não foi à toa, o doutor Bellini também, aí, ó, grande doutor Bellini, então, quer dizer, isso aí é fruto do seu trabalho, Rafael, não esqueça disso, é muito bacana, a gente fica muito feliz por isso, né, de termos aqui conosco, né? Turma do Fundão, muito bom, muito bom. Muito bem, deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui, de repente pode ser uma pergunta também de interesse para a gente, né? Como a circular da FIFA com recomendações a respeito do Covid pode influenciar decisões aí da CNRD? A FIFA, só para contextualizar o pessoal, a FIFA soltou algumas recomendações, né, sobre como o futebol deve interpretar, vamos dizer assim, os reflexos dessa pandemia. Essa circular da FIFA, ela trouxe muito mais diretrizes do que ordens. E com base nessas diretrizes, obviamente, na hora que a CNRD precisar entender como vai ser o reflexo, ela vai olhar essas diretrizes da FIFA. A gente está andando sempre, de novo, com os advogados, a gente está conversando muito. Essa semana, hoje é quinta, eu acho que foi segunda e terça-feira, eu liguei para alguns advogados para questionar, inclusive, a questão da citação. Olha, o que você acha? Dá para andar com a citação? Eu falo, não tem como. Tá bom, a gente segura a citação, não vai ser mais 10 dias para a gente, que vai causar algum prejuízo. Depois, quando voltar, a gente desce esses processos correndo, a gente vai andar de uma forma célere, né? Então, assim, respondendo objetivamente, a FIFA trouxe diretrizes. Na hora que a CNRD precisar analisar os reflexos da Covid, ela vai analisar à luz dessas diretrizes, tá? Alguns clubes já pediram suspensão de pagamento, já pediram algumas questões de seus processos. A gente sempre manda, primeiramente, o credor falar, e uma vez que a gente tem esse panorama, a gente vai começar a analisar. De novo, assim, sempre com parcimônia, sempre com razoabilidade, que eu acho que é o que mais importa nessa hora. A gente não precisa ser tão frio de lei, a gente precisa ser mais razoável e quente na situação. Muito bom, Fachada, isso mesmo. Acho que nesse momento, né, a prudência, o bom senso, sem dúvida nenhuma, sempre vai ser a melhor solução, né? Se nós fizéssemos aqui um posicionamento aqui em termos de decisões, né, que vem sendo tomadas pelos clubes, pela própria CBF, a gente vê muita razoabilidade, né? Quer dizer, a preocupação sempre com a saúde e vejo até em primeiro lugar com a saúde, né? E mais fazendo projeções, né, Fachada? As projeções,
elas são mais do que naturais e claro, peculiares, né? Inclusive, assim, esse levantamento a gente também já fez, tá, Davis? A gente, no meio do mês, mais ou menos, eu preparei um relatório, que era um relatório sobre a Covid, os impactos dela. Então, a gente colocou ali algumas situações, a gente fez uma lista de 5 clubes que mais preocupam a gente, por algumas razões, que tem mais dívida. A gente mapeou os clubes que têm dívida, que têm créditos a receber, que têm dívidas a serem pagas, mapeou quais são os clubes que vão ter que pagar agora, ou num curto prazo, ou num médio prazo, ou num longo prazo. Então, tudo isso já está mapeado pela CNRD. E, em determinada hora, se a gente precisar usar esse relatório de base para alguma coisa, a gente vai ter ele pronto. Perfeito, perfeito. Fachada, a gente está caminhando aí, né, para os minutinhos finais aí da nossa live, né, e, poxa, eu estou muito feliz mesmo, porque uma live de qualidade muito alta, né, uma verdadeira aula, Fachada. E vamos falar do futuro, né, como é que vocês estão projetando aí para o futuro da CNRD, mudança, enfim, o que vocês estão trabalhando aí em termos de projeção, né, para o futuro? E o que se percebe aqui é que vocês estão ganhando corpo cada vez mais rápido, né, e com fiabilidade, então certamente o trabalho só vai aumentar, né, Fachada? Eu vou falar do futuro, só para marcar, depois eu respondo ao Daniel e ao Murilo. Isso, exatamente. Mas vamos falar de futuro primeiro. Então, assim, a gente está desenhando algumas coisas para o nosso futuro. A gente já começou a implementar muita coisa, tá? 2020 seria um ano de muita transformação na CNRD de qualquer maneira. Para quem chegou a conhecer a CNRD antes, a CNRD ela começou com uma mesinha ali dentro do lado do Departamento de Registro e Transferência, né? Hoje a gente está com uma sala reservada para a Secretaria da CNRD, uma estrutura muito legal física. A gente contratou 2 pessoas mais, como eu falei, além da Amanda, que já está com a gente há 2 anos. Inclusive, a Amanda entrou como estagiária e hoje foi contratada, né? Esse mês foi contratada. Eu acredito muito em base. A base tem sempre que estar muito forte. E a gente contratou mais uma estagiária e mais uma advogada. Então, com isso, a gente tem 4 pessoas na secretaria que eu acho que vão conseguir dar uma maior celeridade. A gente mudou alguns procedimentos internos. Então, a ata de missão, que é um documento super importante para a gente, que é discutida por meio de videoconferência, ela vai começar a ser discutida por e-mail, né, sem precisar deslocar um tempo, marcar todo mundo, que às vezes fica um pouquinho complicado, às vezes isso atrapalha um pouco o andamento. A gente dividiu a CNRD em 4 divisões, tá? Por enquanto, para que ninguém se assuste, isso é uma divisão de secretaria. Isso não é uma divisão de julgador. Todos os julgadores, pelo menos nesse momento, os 5 continuam julgando todos os casos, isso não afeta ninguém da porta para fora, mas internamente a gente fez uma divisão. Então a gente tem a divisão especial, aliás, vou começar do outro lado primeiro. A divisão de intermediação, então a gente tem uma divisão só para cuidar dos casos de intermediação, ou seja, aquele conjunto de casos de intermediação. A gente tem uma divisão laboral, que inclui processos trabalhistas, processos de 64 de atletas e treinadores contra clubes, registro de transferência e algumas outras questões. A gente tem uma divisão comercial, que são basicamente os processos que envolvem clubes, solidariedade, formação, 64, uma série de coisas. E, por fim, a especial, que é a divisão que vai englobar os procedimentos especiais e as execuções. São 2 movimentos da CNRD que precisam de atenção maior, vamos chamar assim. Eles precisam de uma instrução maior. No caso da execução, é um momento muito delicado, então a gente botou isso numa caixinha própria chamada especial. Reorganizou a secretaria com base nessas 4 divisões, e eu acho que com isso a gente vai conseguir dar uma celeridade maior. A gente está fazendo outras coisas internamente, tá? Eu acho que a divulgação das sentenças vai ajudar muito a celeridade. Uma coisa que a gente já percebe, quando o advogado já teve um processo com a gente, já sabe o entendimento, ele não cobra algo que ele sabe que vai ser indeferido, né? Ele não traz uma tese que ele sabe que já foi derrotada. Então a gente ganha muito tempo com isso. Teve um processo que isso foi muito emblemático, que o advogado fez mais ou menos uns 6 pedidos,
passou 3 meses, esse processo estava em instrução, e um outro dele que ele tinha feito um pedido igual, um dos pedidos foi indeferido. Então, nesse segundo processo, ele foi e tirou o pedido. Ele falou, cara, isso aqui eu não preciso mais discutir, porque eu já sei que vocês vão indeferir. Então, quando a gente consegue externar isso, consegue publicar isso, e todos os advogados têm acesso, eles conseguem desenhar a estratégia de uma forma melhor para eles, eles conseguem fazer os pedidos de uma forma que vão desenhar de uma forma que convençam a CNRD, já sabendo qual é o ponto da CNRD, ou eles nem vão fazer o pedido. Né? Isso ajuda muito a celeridade. E em maio, eu acredito que a gente vai conseguir estar soltando um relatório com todos esses trabalhos de 3 anos e meio, onde a gente vai trazer muita coisa legal, muitos e muitos dados. Eu acho que você já percebeu que eu gosto muito de dados, né, Deison? Então, assim, eu acho que os dados guiam a gente. O relatório vai ajudar a guiar o mercado com a gente nessa. Tá? Perfeito, Fachada. É um rumo que nós temos que seguir pelos dados que nós temos, sem dúvida nenhuma. Fachada, cara, tô realmente, né, tô aqui espantado realmente, né, foi uma verdadeira aula, né, é claro que a gente espera do FootClass, né, da Academia de Futebol, exatamente isso, né, mas você aí nos brindou realmente com muito conhecimento, muita qualidade. Queria te agradecer demais, né, queria te dar as boas-vindas aí à nossa família, né, FootClass, Academia do Futebol, te convidar aí para acompanhar as nossas lives, né, amanhã nós vamos ter o Cláudio Caçapa, né, que foi jogador, ex-atleta, hoje auxiliar do Lyon, na França. No sábado, a gente vai ter um amigo aqui em comum, né, o Dr. Tomás Paiva, que é uma grande autoridade, né, na área de doping, né, monstro mesmo. Né, e no domingo a gente vai ter também a supervisora, a doutora Luísa Parreiras, que é a supervisora do futebol feminino. Né, então a gente está trabalhando também aqui também com o futebol feminino. Né. Queria te agradecer mais uma vez, né, estamos aqui nos minutinhos finais, e que você deixe para a gente aí uma mensagem aí para o FootClass, para os nossos acadêmicos, e mais uma vez seja muito bem-vindo e agradeço de coração a sua presença aqui conosco. Obrigado, eu só tenho a agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz. Antes, eu posso só responder ao Daniel e ao Murilo, dá tempo? Manda lá, rapidinho, dá tempo, tá faltando 2 minutinhos. Tá, vamos lá. Murilo, a gente já teve casos de suspeição, eu acho que você está falando de suspeição de membros, né? Um das nossas qualidades é que a gente tem membros que conhecem o mercado. Quando a gente tem isso, a gente também tem algumas situações de conflitos, né? Nessas situações, o membro pede para sair, ele não julga aquele caso e a gente convoca o suplente. Se o suplente tiver algum tipo de suspeição e não houver prejuízo, a gente julga com 4. Tá? Inclusive, a gente fez isso essa semana, não tem o menor problema. E, Murilo, questão de quem está se graduando, que pretende adentrar no direito esportivo. Cara, principalmente vá aos eventos, conheça as pessoas, entenda quem é quem, esteja sempre disponível e capaz de dar as respostas e fazer as perguntas corretas, tá? Porque o direito esportivo é um meio muito fechado ainda, mas é um meio que depois que você consegue entrar, você vai ver que é gigantesco e que é uma grande família. Em geral, as pessoas se gostam, tirando uma ou outra que gosta de confusão. Verdade. Então, estar nos eventos e se capacitar é sempre a sugestão máxima, tá? David, eu queria agradecer de verdade, tá? A FootClass está fazendo nessa quarentena um trabalho excepcional. Vocês estão sempre trazendo lives, então, sim, vocês têm todos os elogios possíveis, e eu acho que eles ainda são insuficientes para o trabalho que vocês têm feito. De verdade, parabéns para todo mundo que faz parte desse projeto maravilhoso. Muito bem, obrigado, Rafa, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. E lembrando que a sua live, Fachada, vai estar já subindo já para o YouTube, né? Para que todos vocês possam se inscrever também e assistir novamente. Meu irmão, obrigado, se cuide aí, mas daqui a pouco nós estamos juntos aí para nossas atividades normais aí também. Um abraço, querido. Um abraço, pessoal. Pedro, eu não posso responder isso, tá? Por isso que eu não respondi. Beijão. Verdade, tchau. Já vi. Um abraço, gente. Valeu. FootClass.